Lindo momento de adoração, de louvor ao nosso Deus e também de oração. Deus seja louvado pela tua presença, pela tua participação aqui na casa de Deus, e também agradecemos aos amigos que participam conosco na transmissão. Deus seja louvado. Eu pude perceber alguns pedidos, alguns agradecimentos, e tenho certeza que Deus vai ouvir esses pedidos segundo a soberania dEle. Ele vai ajudar de acordo com Ele considera, de acordo como Ele considera mais importante. Deus vai ajudar você que está participando conosco dessa adoração. Meus amigos, eu gostaria de fazer menção sobre a missão que os jovens estão fazendo aqui na nossa região. Eles têm feito trabalhos fantásticos. Eles foram fazer um pôr do sol hoje, no final do dia, em uma das praças aqui. Amanhã estarão envolvidos em outra atividade. E nós pedimos que você continue orando, continue intercedendo pelos jovens, continue buscando a Deus e suplicando que Deus capacite esses jovens nessa missão. Amanhã eles vão trabalhar ajudando uma família, vão pintar, vão arrumar alguns detalhes. Então já eles estão colocando a mão na massa para servir o próximo. Isso é uma bênção. Nós precisamos servir aos outros realmente. Agora, no sábado à noite e no domingo, finalzinho do dia, eles estão organizando um bazar beneficente. Verifique, procure nas redes sociais, no Bro e outros lugares também, melhores informações e participe. Ajude esses jovens nessa missão tão especial que eles estão se envolvendo, tá bom? Quando eu e a minha esposa estávamos chegando aqui, pude perceber os jovens aqui no estacionamento, e aí a Dani falou: nossa, alguns jovens saíram de uma missão alguns dias atrás e já estão envolvidos em outra missão agora. Isso é um milagre, tá bom? Precisamos continuar intercedendo por essa juventude. Meus queridos, hoje nós vamos conversar um assunto que, quando eu estava relembrando os estudos que eu já fiz, esse estudo tem mais ou menos 1 ano e meio que eu tenho feito. E esse amigo que nós vamos conhecer hoje, ele é muito interessante. Até o título de nosso estudo de hoje é Dirty Manager. É uma pessoa que é capacitada para resolver crises. Deus escolheu uma pessoa para resolver um problema que estava acontecendo naquela época. Qual foi a estratégia para resolver as crises? Como Deus escolheu? O que aconteceu? Nós vamos conversar um pouquinho nessa noite. Nós estamos aqui pedindo ajuda a Deus sobre várias coisas. Como Ele vai nos ajudar? Qual estratégia Ele vai nos dar para resolver essa crise? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nessa noite. Pode orar comigo? Pedindo novamente a bênção de nosso Deus, entregando tudo que nós temos e somos nas mãos dEle? Vamos orar. Pai querido, o Senhor já ouviu a nossa adoração, nós cantamos hinos e também ouviu os nossos pedidos e agradecimentos. Pai, entregamos tudo isso em Tuas mãos. Algumas pessoas já conseguiram devolver os dízimos e ofertas pelo QR Code, pelos incentivos. Que o Senhor abençoe essas pessoas também. Agora, Pai, vamos estudar a Tua palavra. Precisamos entender como resolver as crises que nós estamos enfrentando. Tem a crise no nosso Brasil, crise dentro de nossa casa, crises pessoais. Como o Senhor pode nos ajudar? Por favor, envie Seu Santo Espírito, nos ajude a entender a Sua voz, a Sua vontade. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus amigos, só para introduzir, tinha um problema com a igreja apostólica.
igreja dos discípulos. Jesus falou que era para os discípulos saírem e pregarem. Era primeiramente, eles tinham que estar em Jerusalém, ficar no cenáculo durante um período de 10 dias. O Espírito Santo seria derramado e logo em seguida eles iriam pregar para várias nações. Na primeira orientação que Jesus deu, eles seguiram, ficaram no cenáculo 10 dias, oraram, o Espírito Santo foi derramado e algumas coisas aconteceram, várias pessoas batizaram, várias coisas aconteceram, Deus seja louvado por isso, mas os nossos amigos discípulos, eles cumpriram em partes a missão que Jesus tinha dado a eles. Era para eles saírem de Jerusalém e Samaria até os confins da terra, mas algumas coisas aconteceram que eles ficaram em Jerusalém. Para resolver esse problema, Deus chamou os diáconos, e nós temos os nomes deles, e meus queridos, teve um problema com esse contexto. Os diáconos foram chamados e um deles foi perseguido e morto. O nome dessa pessoa eu acho que você sabe. Isso. Estevão foi chamado por Deus como um dos apóstolos, diáconos, né? E ele foi enviado. Estevão trabalhou bastante, sabe? E ele foi fazer o que Deus havia pedido para ele fazer. Mas quando nós fazemos o que Deus nos orienta, sempre acontece alguma coisa. Parece que é perseguição, mas Apocalipse 12:17 fala que o dragão iria perseguir aqueles que obedecem aos mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Então isso faz parte. Mas Estevão morreu. Imagina, nosso trabalho, nossa igreja descobre que um dos líderes é assassinado. A igreja fica triste, a igreja fica incomodada com o contexto, e Deus ele precisa resolver esse problema. Chamou uma pessoa chamada Saulo, fez um milagre na vida deste homem, se revelou a ele em uma luz, e ele conseguiu entender que era Deus e ouviu o chamado, e Saulo foi escolhido por Deus para levar o evangelho a muitas nações. Agora vai vir um problema. Saulo foi escolhido por Deus, mas ele tinha uma fama muito negativa. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele ia atrás para destruir eles. E aí Paulo é convertido, e aí as pessoas começam a aceitar a mensagem que Paulo dava, mas os discípulos e os apóstolos ficaram com o pé atrás quando Paulo se converteu. Eles não sabiam se Paulo estava sendo sincero ou não. Eles não sabiam se Paulo realmente havia sido chamado por Deus. E nós vamos ver como Deus resolveu essa situação. Você consegue abrir a tua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Atos, para nós analisarmos alguns versos. E aqui em Atos, nós vamos descobrir algumas coisas, tá bom? Atos capítulo 4, nós vamos ver a pessoa que Deus chamou para resolver os problemas, Dirty Manager. Quem foi essa pessoa para resolver algumas crises? Atos capítulo 4. No verso 36 e 37, apresenta este homem. Diz assim, Atos 4, 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação,
levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O nosso amigo Dirty Manager, que resolve as crises, tem o nome de José. Mas foi chamado também de Barnabé, que significa filho de exortação. Eu fui pesquisar no dicionário o que significa exortação, né? E o dicionário Aurélio traz um contexto bíblico, uma interpretação no contexto bíblico e também uma interpretação da palavra. Eu vou ler, diz assim, exortação, texto ou palavra que busca reformar e melhorar costumes, atos ou opiniões. Exortação apostólica. Então, foi para melhorar ou reformar alguma coisa. Deus chamou este homem para fazer algumas coisas. A ação ou efeito de exortar, encorajar, estimular, incitar, estímulo. Deus chamou Barnabé para estimular, exortar, reformar o quê? Só para nós entendermos, né? Estava tendo problema. As pessoas os discípulos não estavam indo pregar o evangelho para as nações. Os discípulos estavam com esse problema e Deus chamou Barnabé para ajudar eles a resolver essa situação. Mas o contexto imediato que nós vamos conversar é o momento em que Deus ou a igreja envia Barnabé para ver se Saulo ou Paulo tinha sido sincero na conversão. Olha ali em Atos capítulo 9, no verso 27, vem trazendo esse verso, onde o que eu acabei de falar. Atos 9, verso 27, diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Ou seja, a igreja ficou com dúvida: será que Paulo realmente era um verdadeiro apóstolo de Deus? Ele matava todo mundo. Será que Paulo é um homem de Deus? Barnabé foi lá, visitou Paulo, viu como ele pregava, viu como ele ajudava as pessoas, e aí, não, eu tenho que levar lá para a igreja em Jerusalém o relatório de você, Paulo. Aí Barnabé levou Paulo até Jerusalém, e aí eles conseguiram ver se Paulo realmente havia se convertido ou não. Meus amigos, nessa ida de Paulo para Jerusalém foi bem tumultuosa, foi bem complicado, mas eles conseguiram perceber essa situação. E em Atos 11, no verso 22, vem trazendo um outro verso que eu gostaria que nós lêssemos. Diz assim, Atos 11, verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Novamente ficaram com medo se Paulo havia se convertido realmente ou não. Enviaram Barnabé. Meus amigos, Barnabé é uma pessoa anônima na história bíblica. Nós não ouvimos muito sobre ele. Nós não conhecemos tanto esse homem, mas Deus chamou ele para uma obra muito especial e específica. Deus chamou ele para conseguir influenciar positivamente na vida das pessoas, líderes da igreja de Jerusalém, e também na vida do nosso amigo Paulo. E essa atitude que Barnabé teve de ir até esses lugares acompanhando Paulo foi muito boa,
porque nós conseguimos ver como Deus age para resolver as crises. Quando eu e você tivermos algum problema, Deus ele sempre envia alguém para nos ajudar. Deus enviou Barnabé para ajudar Paulo, para ajudar a igreja. Só que às vezes, essas pessoas que vêm para nos ajudar, dão notícias que nós não gostamos, mas essas ajudas significam muito. E é necessário que o nosso coração seja transformado, é necessário que aceitemos os conselhos de Deus, e Deus enviou Barnabé para ajudar Paulo. Olha no verso 29 do mesmo capítulo de Atos 11, diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os ao presbítero por intermédio de Barnabé e de Saulo. A igreja estava precisando muito da ajuda, e Deus enviou Barnabé e Saulo para resolver um problema que estava acontecendo na Judeia. Deus, novamente venho avisar e declarar, Deus sempre envia alguém para ajudar a resolver um problema, uma crise. Nós podemos ver em várias histórias da Bíblia isso acontecendo. Lembra da nossa amiga Ana? Estava lá no templo. Deus envia Eli, daquele jeito, mas Deus enviou Eli. E aí Eli entendeu e falou: Deus vai abençoar você. E ela foi mãe de filho. Deus envia pessoas para nos ajudar. Deus enviou Barnabé para ajudar Paulo, que ajudaram o contexto da igreja inteira, que eles estavam com medo, estavam com vergonha de ir levar o evangelho. Eles só gostavam de ficar em casa, eles não gostavam de se envolver na missão. Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Os discípulos, eles estavam em Jerusalém, eles não estavam com vontade de ir lá para o Egito. Eles não estavam com vontade de ir para regiões longínquas do contexto deles. E aí, Deus chama os diáconos, não resolveu tanto, deu uma crise, morreu o Estevão, e Deus não resolveu, chamou Paulo, e Paulo foi fazer o trabalho, a igreja não gostou dele, chamou Barnabé, e Barnabé foi, trouxe relatório, mas ainda ficava cismado com ele, e tentavam avaliar se Paulo era sincero ou não. Em Atos capítulo 13, agora no verso 2, olha o que a Bíblia fala. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Meus queridos, Deus, assim como chamou Paulo e Barnabé, Ele chama eu e você. Deus nos chama para resolver as crises que estão acontecendo no trabalho onde estamos, dentro de casa. Deus nos chama para sermos dirty manager naquele contexto de nossa família. Ele quer nos ajudar a resolver as crises que estão acontecendo no nosso contexto. A igreja estava sofrendo, Deus enviou Barnabé e Paulo, para ajudar. E agora, vamos aceitar a ajuda deles ou não? Deus fez a coisa acontecer. O Espírito Santo foi derramado e foi incentivado que Paulo e Barnabé fossem para aquela obra que Deus havia chamado. Agora, quando Deus chama eu e você, é necessário que transformações aconteçam em nosso coração. Sabe por quê? Porque nós também temos preconceitos, nós temos opiniões diferentes, nós achamos que somos os certos. E Deus, Ele quer transformar o nosso coração.
Deus permitiu uma situação acontecer para que a obra avançasse e o coração transformasse. No mesmo capítulo que eu acabei de ler, Atos 13, nós encontramos a história de um momento de crise entre Paulo e Barnabé. Eles tiveram uma pequena discussão. A discussão foi tão intensa que eles nem queriam ficar perto um do outro. Já aconteceu isso com você? De você discutir com alguém e pensa que está ajudando o irmão da igreja e no fim se separa porque ficou bravo um com o outro? Aconteceu com Paulo e Barnabé. Eles brigaram e um foi para um canto e outro foi para o outro. Vamos ver o motivo? Atos 13, verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João, também denominado Marcos, ele foi para a missão e ficou com preguiça, ou desanimou, ou não gostou do que estava acontecendo. E falou para Paulo e Barnabé: não quero mais, eu não quero estar aqui, eu quero ir embora, não durmo no meu quarto, eu fico nesse chão aqui desconfortável, não tenho o que comer direito, eu vou voltar para casa, porque lá eu tenho tranquilidade. E Marcos voltou. Eles continuaram a missão, continuaram o trabalho. E aí, tem uma situação que ocorreu que nos incomoda muito. Ali em Atos capítulo 15, no finalzinho, nós percebemos o que aconteceu. Olha no verso 36 de Atos 15. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos de todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde Panfilha, não os acompanhando no trabalho. 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Barnabé foi levado até Paulo para ver se realmente ele havia se convertido. Barnabé foi enviado para uma pessoa que tinha características duvidosas. Barnabé foi enviado. Barnabé estava agora sendo usado por Deus para ajudar outra pessoa com características duvidosas. O Marcos, ele tinha posturas meio estranhas, desanimou em vez de vestir a camisa e ir para o trabalho. Não, tu quer ir para casa. E aí, Barnabé eu quero que Marcos volte. E Paulo, sem tolerância, sem segunda chance, falou: eu não quero Marcos comigo. Meus amigos, às vezes nós temos que mudar algumas coisas que nós achamos correto ou não. Tem coisas que a gente acha que é certo isso, como Paulo estava achando certo deixar Marcos na casa dele, porque ele queria. Na visão superficial, Paulo está com razão. Mas na visão espiritual, dirty manager, Barnabé estava com razão. Aí, Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro. Sempre em uma crise, existem duas opções para nós avaliarmos. Ou achamos como uma oportunidade, ou ficamos tristes porque não conseguimos aquilo que sonhamos. Se nós vermos que estamos com alguma crise,
Observe isso como uma oportunidade. Sabe o que aconteceu? Paulo foi pregar para outras regiões, levou o evangelho para outros lugares, foi uma bênção lá. Barnabé, com Marcos agora, foi para outros lugares. Nós vemos declarações lá em Gálatas falando sobre Barnabé, vemos em 1 Coríntios, também vemos em Colossenses. Ele foi com Marcos para vários lugares. Nós não podemos limitar o Espírito Santo. E Paulo, sem querer, não foi a intenção dele, mas agiu segundo o coração que nós temos, ele tem. E a visão dele de deixar Marcos estava correta, mas Deus, ele tem uma segunda chance para todos nós. Deus envia pessoas para nos ajudar. Meus queridos, a igreja estava com um problema seríssimo. Em Atos capítulo 5, quem tem costume de ler o livro de Atos sabe muito bem o que acontece. 15. Sabe muito bem o que acontece em Atos capítulo 15. Em Atos 15, é apresentado a maior crise da igreja cristã no primeiro século. Eles estavam com um problema seríssimo. Eles estavam com uma situação bem delicada. Eles achavam que a igreja, o povo de Deus, só era para os judeus. E para serem do povo de Deus, tinha que praticar a circuncisão. E quem não fizesse a circuncisão, não era digno de ser considerado povo de Deus. Atos capítulo 15, nós vemos a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Eles lembram que Moisés, ele tinha que fazer a circuncisão do filho para ser considerado povo de Deus. E aí muitas pessoas que não eram judias, eles estavam entrando na igreja apostólica, igreja cristã, e eles não estavam fazendo a circuncisão. E falavam: você não é circuncidado? Você não pode ser povo de Deus. E essa é uma postura que eles estavam tendo. E Deus envia Paulo e Barnabé, nesse momento muito crucial da história, para ajudar a resolver esse problema. Eles estavam, olha o verso 2 do capítulo 15. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, com a igreja cristã, com os discípulos lá em Jerusalém, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Estavam discutindo muito. Se circuncidar é de Deus, se não circuncidar não é de Deus. Paulo e Barnabé foram enviados. No verso 3, vem no finalzinho dizendo: e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Eles falaram lá na comissão da igreja naquela época, eles falaram: nossa, os gentios estavam realmente se convertendo, eles estão sendo transformados, assim como Paulo foi transformado, eles estão sendo transformados. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre eles também. No verso 5 diz assim: insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Um grupo de pessoas foi oponente a essa situação. Tem que circuncidar. Se não circuncidar, não é povo de Deus. No verso 8, ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederá. O Espírito Santo foi concedido aos discípulos, aos apóstolos e também concedido às pessoas que não eram judias.
Se o Espírito Santo é a manifestação suprema da aceitação de Deus pela pessoa, a prática da circuncisão é o quê? E as pessoas, os líderes naquele contexto, estavam questionando demais e não consideravam as pessoas que não circuncidassem como o povo de Deus. Olha o verso 19, do capítulo 15 de Atos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Tiago, ele analisou, fez um discurso, e eles chegaram a uma conclusão. Para se uma pessoa que não é judia ser considerada povo de Deus, tem que ter algumas características. O verso 20 apresenta as características. Mas escrever-lhes o que eles tinham que fazer para ser considerado povo de Deus? Se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Não era a prática de circuncisão que eles tinham que ter, e sim fazer uma aliança pessoal com Deus. Os gentios, eles não poderiam se envolver na idolatria mais. Eles não poderiam mais ter essas relações bagunçadas de vida íntima. Eles não poderiam se alimentar de qualquer coisa. E aí, depois dessa conclusão que eles conseguiram ter nessa comissão, nessa reunião, no verso 22, alguma coisa acontece novamente com Paulo e Barnabé. 22 diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. No verso 28 e o verso 29 vem a declaração que eles falaram: eles têm que fazer isso, isso e isso para ser considerado o povo de Deus. Meus amigos, as pessoas estavam tendo tanto preconceito que eles consideravam algumas superiores às outras, e isso não é aprovado por Deus. Deus não apoia essa prática de acepção de pessoas. Deus não apoia eu a definir alguém de uma forma e definir outro de outra forma e considerar um é santo e outro não. É Deus quem vai julgar todas as coisas. Não somos nós que vamos falar da aparência de alguém. Deus, Ele sabe o que está no coração. Eu posso estar aqui na frente, pregando, bonito, mas você sabe o que está atrás do meu coração? Ninguém sabe, somente Deus. O pastor está pregando bonito. Meus amigos, vir pregar, qualquer pessoa pode fazer isso. Nós precisamos ter intimidade com Deus para Ele nos orientar e nós seguirmos as orientações que Ele nos dá. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus e Ele vai nos ajudar. No verso 35, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Isso tudo, essa crise na igreja, foi resolvido pelos dois homens, graças a Deus, na comissão também, não foram apenas eles, Paulo e Barnabé. E não sei se você notou, alguns versos depois, eles dois têm uma briga, eles dois têm uma crise. Um queria chamar Marcos e outro não. Um estava com razão e outro também estava com razão. Como saber quem fez o correto? Paulo foi no lugar que Deus havia definido, Deus havia sonhado, planejado. Barnabé também. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele faz de uma crise ser uma bênção. Deus sempre envia Dirty Manager para resolver as crises que nós estamos tendo.
Eu gostaria só de pensar em algumas coisas com vocês. Pode ser que nós tenhamos no trabalho algumas crises. As crises que acontecem em nosso contexto de trabalho, ou almoço em família, relacionamento interpessoal, são ocasionados por piadas ou assédios. Fica fazendo uma piadinha por trás ali, ou fazendo um tipo de assédio no trabalho, ou em outros contextos. Essas práticas promovem crises no relacionamento. Nós precisamos lutar contra isso e não permitir. Dentro do trabalho, pode ter pessoas que puxam tapete para destruir qualquer situação. Dentro do trabalho, isso pode ser uma crise também. Como Deus soluciona esse problema que eu e você podemos ter? Outra crise é a falta de reconhecimento. Eu trabalho tanto e não consigo promoção, não consigo o que eu estou planejando. Essa é uma crise que isso acontece, e Deus fala para esses que precisam dessa promoção, demonstrarem de forma discreta, mas clara, o que você tem feito. Precisamos mostrar o que temos feito, mesmo que não é para se aparecer, é para evitar que fiquem essa questão de falta de reconhecimento. Fuja das fofocas, isso promove crise, e essas crises não são saudáveis, tá bom? Quando tivermos problemas pessoais, nós devemos conversar com o superior do nosso trabalho. Pode ser que esse problema interfira no seu rendimento e é necessário conversar. Mas eu gostaria de pensar com vocês. Deus envia pessoas para nos ajudar. Eu tenho certeza que Deus me enviou para ajudar você que talvez esteja enfrentando uma crise. Deus quer te ajudar. Ele envia pessoas para isso. Aceite o conselho. Barnabé foi dar o conselho para Paulo, mas Paulo não quis. Ele falou: não, eu não quero Marcos. Eu não quero, porque ele abandonou a gente no meio do caminho. Houve a separação, eles tiveram uma crise, mas Deus permite que algumas crises nos aconteçam para existir crescimento. É uma frase difícil, mas essa é uma realidade. Deus precisa transformar o coração meu, o seu, trabalhou para transformar o coração de Paulo, trabalhou para transformar o coração de Barnabé. Deus quer transformar o nosso coração. Deixe Ele transformar o seu coração. Deixa Deus restaurar o que Ele sonhou na sua vida. Deus, Ele quer que você seja salvo. Deus tem um plano especial para você. Deus quer que você se arrependa. Deus quer te ajudar. Então deixe Deus te ajudar. Transforme, permita que Deus transforme o seu coração. As coisas acontecem, crises são realidade, Jesus em breve vai voltar e vai resolver isso. Jesus é o nosso Daddy Manager. Jesus é o ser que resolve as crises. Se agarre a Jesus, se agarre ao Pai, que Ele vai ajudar. O meu incentivo nessa noite é que você entregue sua vida nas mãos de Deus. Deixe Ele te ajudar. Aumente seu círculo de amizade, porque isso vai promover pessoas para te ajudar nas crises. Seja um missionário de verdade, não só de aparência. Uma fase da vida de Marcos foi negativa, e nós temos duas lições de missionários verdadeiros, o nosso amigo Paulo e Barnabé. Entregue suas posses nas mãos de Deus. Se nós entregarmos nossa vida nas mãos de Deus, Ele pode nos ajudar. Meus amigos, meu incentivo hoje é que você escolha entregar sua vida nas mãos de Deus. Deixe Ele transformar o seu coração. Deixe Jesus, Daddy Manager, transformar aquilo que você não consegue fazer. A linda Dani vai cantar uma música nesse momento. Ela vai trazer uma mensagem
musical. E o meu incentivo nesta noite é que você deixe Deus transformar o seu coração. Deixe Ele reformar aquilo que Ele sabe que tem que reformar. Então, enquanto ela vai cantar, feche os seus olhos, Pai, e fale: Deus, transforma o meu coração. Deixe-me ver aqui o que restou desse coração, desse seu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se desfigurou. Coração mutante, enganoso é o seu. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que sobrou, e o que vou fazer é uma troca, enfim. Então me entregue isso que restou em suas mãos, e eu lhe entrego um coração que pulsa forte em mim. A minha
nos ajude nessa transformação. Que Deus nos transforme o nosso coração, porque precisamos muito dele. Eu peço que você que está aqui conosco na igreja, se levante para nós fazermos uma oração, pedindo essa transformação, para que seja uma realidade, assim como aconteceu na vida de Paulo, assim como aconteceu na vida dos discípulos, que esse nosso coração, que às vezes é preconceituoso, seja transformado. Grandioso Deus, obrigado porque o Senhor envia Daddy Manager, o gerente de crise, a pessoa que pode resolver os nossos problemas. O Senhor sempre nos envia pessoas para isso. O Senhor enviou Paulo, enviou Barnabé, o Senhor envia a mim, o Senhor envia cada um de nós para resolver as crises que nós estamos enfrentando dentro de nossa casa, de nosso trabalho, de nossas atividades. Pedimos que o Senhor nos dê habilidade, transforme o nosso coração para não tomarmos decisões preconceituosas. Nos ajude a conseguir perceber qual a melhor decisão a tomar em determinadas situações. Em nome de Jesus, Pai, nosso trabalho pode estar a um fio, porque estamos por algum motivo tendo algum problema. Que o Senhor nos ajude a resolver essa crise, para conseguir entender ou para continuar a nossa caminhada. Abençoe os irmãos que vieram até a Tua casa. O Senhor sabe as necessidades que eles têm, que o Senhor abençoe e guarde eles. Tem os nossos queridos que participam na transmissão, que essa bênção seja derramada na vida deles também. Pai, nós suplicamos que o Senhor abençoe e guarde cada um de nós, que o Senhor faça resplandecer a sua luz no nosso rosto, que nós tenhamos paz durante as nossas caminhadas nos próximos dias. E com a Tua ajuda, consigamos resolver as nossas crises. Nós agradecemos muito a Sua ajuda, Te amamos muito e estamos querendo vê-lo voltar nas nuvens do céu. Por favor, volta logo, Pai. Nós Te amamos, resolva essa crise para a gente. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Permaneça